Avançamos agora para a nossa rúbrica da matemática ao seu encontro e no espaço quinzenal desta semana vamos também olhar através da fotografia para a natureza. Muito boa tarde, professor Ricardo Teixeira, bem-vindo ao Açores Hoje. A rubrica que nos traz esta semana, o tema que nos traz hoje, está muito ligado à natureza, sobretudo fazendo o cruzamento entre a matemática e as flores. Como é que funciona? Já vamos ver. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Como prometido, no início desta temporada, em janeiro, assim que chegássemos à primavera, íamos abordar aqui na rúbrica um tema ligado à matemática que podemos encontrar na natureza, em particular nas flores. Mas para percebermos melhor, vamos recordar um pouco do que já vimos aqui em anteriores rúbricas, em particular a sucessão de Fibonacci, que remonta aos trabalhos de Fibonacci. Leonardo de Pisa publicou um livro em 1202. Esse livro tinha vários capítulos e um deles era dedicado à resolução de problemas. E lá, um dos problemas, que era dedicado até a coelhos, era um problema engraçado, dava origem a uma sequência de números que ficou conhecida como a sequência de Fibonacci. Bastante tempo mais tarde, séculos mais tarde, viu-se que realmente constatou-se, e continua a haver estudos nesse sentido, que a sucessão de Fibonacci encontra-se muito presente na natureza e há um motivo que vamos também discutir. Para já, vou recordar a sucessão de Fibonacci e trago a primeira imagem para os nossos telespectadores. Essa é uma sequência de números. Começa no 1, 1 e continua para o 2, 3, por aí fora. E tem uma particularidade, que é a seguinte: se adicionarmos dois termos consecutivos desta sequência, obtemos o termo seguinte. Na próxima imagem, vemos já um exemplo de 1 mais 1, que dá 2. Na próxima imagem, temos 1 mais 2, 3. Depois, na próxima imagem, 2 mais 3, 5. Na próxima, 3 mais 5, 8 e continuaria assim. Se nós quiséssemos números superiores ao 34, o próximo termo da sequência era só adicionar 21 com 34, que dá 55 e assim sucessivamente. É uma sequência matemática que é simples de ser perceptível. É simples de caracterizar, mas tem muitas aplicações. E na próxima imagem eu assinalo, vamos ver, dois números dessa sequência, dois números consecutivos, o 8 e o 13, que já vimos aqui em anteriores oportunidades, que têm propriedades interessantes. Desde logo nos ananases, muito característicos aqui da Ilha de São Miguel, e vemos na próxima imagem já a imagem de um ananás. E se nós contarmos as espirais, que são formadas por aquelas brácteas em forma de diamante, umas enrolam no sentido dos ponteiros do relógio, como do lado direito, e as outras enrolam no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, como a que vemos no lado esquerdo. E se contarmos, por exemplo, ali, concentrando a nossa atenção do lado esquerdo, tem ali uma das espirais, mas elas estão todas coladinhas, digamos assim. E se eu contar as espirais todas à volta do ananás, dá 8 no total. Do lado direito vemos a outra família de espirais que enrolam em sentido contrário e que, se contarmos também todas as espirais coladinhas, dá 13. E é uma propriedade que encontramos na esmagadora maioria dos ananases, mas não só. Também encontramos no abacaxi e também encontramos, por exemplo, nas pinhas. Vemos na próxima imagem, onde temos um exemplo de uma pinha de um pinheiro bravo, muito comum aqui também nos Açores. E aqui eu até destaquei todas as espirais de cada família. Portanto, do lado esquerdo temos ali as 8 espirais. Neste caso, enrolam no lado esquerdo no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. E do lado direito, no sentido dos ponteiros do relógio, temos 13. Mais uma vez, o 8 e o 13. Uma curiosidade interessante. E continua. Se formos, por exemplo, a ver algumas palmeiras, os troncos das palmeiras, como as palmeiras das Canárias, também são muito comuns aqui nos Açores. Podemos ver na próxima imagem o mesmo tipo de padrão. Agora aí requer um bocadinho mais de atenção, porque temos que andar ali à volta do tronco e analisar as espirais que enrolam num sentido e no outro. Eu só marquei uma espiral de cada uma das famílias e é interessante que as curvaturas são diferentes, por isso é que dá números diferentes. Vemos ali que a marcada a azul tem uma curvatura mais acentuada e, portanto, a verdade é que dá mais voltas ao tronco do que a outra, mas continua a ter 8 e 13 e é um padrão muito interessante. Já vimos também outras situações curiosas onde os números de Fibonacci foram transpostos para a arte
provavelmente porque o homem, ao observar estes padrões da natureza, acabou por também transpô-los, de certa maneira, para a arte e para a arquitetura. E vemos muito através do número de ouro, que já falamos aqui. É um número irracional, uma dízima infinita não periódica, aproximadamente igual a 1,618 e que está muito comum na arte. Nós vimos, a propósito do Homem de Vitrúvio, uma brincadeira, que tem, penso que na próxima imagem, mas ainda antes, só para estabelecer a relação entre o número de ouro e os números de Fibonacci, só explicar que se nós dividirmos termos consecutivos da nossa sucessão de Fibonacci, 1 por 1, 2 por 3 e assim sucessivamente, vamos aproximar cada vez mais do tal 1,618, um valor aproximado do número de ouro. E, portanto, é essa relação entre os números de Fibonacci e o número de ouro. Estão muito relacionados. E onde encontramos, então? Estava a dizer, o Homem de Vitrúvio. Vemos a próxima imagem, onde já aqui falamos de uma brincadeira que se pode fazer lá em casa, medir o comprimento em centímetros, medir a distância do umbigo ao chão, dividir o primeiro pelo segundo e quem mais se aproximar do número de ouro, portanto, pensando da beleza. no homem de Vitrúvio, será o mais belo lá em casa. Outra atividade interessante é ver o retângulo de ouro. Vemos na próxima imagem, será um retângulo em que dividir o lado maior pelo lado menor. A nível dos comprimentos, obtemos também um número aproximado de 1,618 e dizem que são retângulos mais apelativos à vista. Encontramos no cartão, em vários cartões, por exemplo, o nosso cartão cidadão, os cartões bancários têm um formato parecido e também encontramos, como vemos na próxima imagem, um exemplo nas placas que apresentam os nomes das ruas e das praças. E se o número de azulejos que contarmos na altura e no comprimento, neste caso 5 e 3, forem números de Fibonacci consecutivos, bem, temos ali um retângulo próximo do retângulo de ouro e aqui encontramos também os números de Fibonacci. Voltando à natureza, e agora que chegamos à primavera, a verdade é que começam a aparecer mais flores e aqui vamos encontrar um outro padrão interessante e começo logo com uma imagem de marca da primavera, do verão, que é o girassol. Vemos na próxima imagem um girassol. Esse girassol, se olharmos, Vera, com atenção para o olho do girassol, novamente, com algum cuidado, e encontramos as famílias de espirais, que enrolam no sentido dos ponteiros do relógio e as que enrolam no sentido contrário. Eu aqui marquei uma das que enrolam no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Se tivéssemos paciência, e eu tive paciência lá em casa, realmente obtemos aquelas todas estão encostadinhas, a mesma família, são 21 ao todo, que é um número de Fibonacci. Vamos ver a outra família na próxima imagem. Existem mais flores? Consegue-se descobrir esta sequência em outras flores? Já vamos ver, é isso. Vamos ver que sim. Agora aqui, na outra família de espirais, as que enrolam no sentido dos ponteiros do relógio, se tivermos a paciência e contarmos todas as que estão encostadinhas, são 34. 21 e 34 são, mais uma vez, dois números de Fibonacci consecutivos da tal sequência. E, ora, o que é interessante é que estas famílias de espirais, que são constituídas pelos flósculos, que são as pequenas flores que vão dar origem às sementes do girassol, geralmente é de uma dessas famílias que surgem as pétalas. E por isso é que o número de pétalas de uma flor, em geral, também é um número de Fibonacci. E agora aqui está, Vera, o grande desafio aos nossos telespectadores, quando encontrarem uma flor agora, pronto, se calhar é melhor não tirar mesmo, para não destruir, não depenar a flor, mas contar e quase certamente que o número de pétalas vai ser, em muitas situações, um número de Fibonacci, como acontece aqui no girassol, que será um daqueles números que vimos. Porque uma das famílias de espirais dão sempre origem às pétalas. Uma curiosidade interessante. Mas já Fibonacci, em 1202, quando lançou esse livro, aplicava esta sequência à natureza? Não, o que é interessante, o problema dizia respeito, era um problema que envolvia coelhos. Portanto, colocava-se os coelhos, um par de coelhos fechados numa cerca e eles levavam um mês a atingir a capacidade reprodutiva e geravam outro par e esse par levava outro mês a atingir a capacidade reprodutiva e a pergunta era quantos coelhos vamos ter ao fim do ano. E a contagem dos coelhos ao longo dos meses ia seguindo os números de Fibonacci. 1, 2, 3, 5. Os telespectadores podem fazer o exercício lá em casa, mas é um problema teórico. Mas com as flores é mais fácil. Exatamente, é um problema teórico e, portanto, não havia ligação específica com a natureza. Foi só encontrada mais tarde, por coincidência, e séculos mais tarde. E ainda hoje há estudos, ainda hoje estive a ver, pesquisar na web, e há estudos atuais
que abordam a ocorrência dos números de Fibonacci na natureza. Não é só através do girassol, foi apenas um exemplo. A primavera traz-nos mais flores para vermos esta sequência. Eu trago vários exemplos, Vera. Traz um jardim. Trago um jardim. Até porque é o tema da canção da Eurovisão que nos vai representar já em maio, o tema da canção portuguesa. Trago um jardim e começo com um exemplo muito característico aqui dos Açores. Muitas plantas endémicas, as suas flores têm 5 pétalas. E lanço esse desafio também lá em casa, procurem e encontramos 5 pétalas. Esta não é endémica, havemos de dedicar uma rúbrica do programa só às plantas endémicas dos Açores e a vários padrões que encontramos. Esta é um ranúnculo e está tirado de trás para vermos que também há umas espécies de pétalas mais pequeninas que suportam as pétalas maiores e que também são em número de 5. Geralmente em número coincide com o número de pétalas grandes. Este é um exemplo de um ranúnculo amarelo. Há outras flores que encontramos com 5 pétalas, como os mimos de sol, as violetas, mas mostro na próxima imagem outra flor muito característica e que muitas pessoas apreciam, as camélias. Eu só quero destacar que estamos aqui a considerar as flores singelas, porque também podemos considerar as flores dobradas, mas em geral as flores dobradas são camadas sucessivas destas camadas, portanto iam ser múltiplos, neste caso de 5. 10, 15, 20, são geralmente múltiplos de várias camadas com o mesmo número de pétalas. Aqui Analisando as cinzelas, é mais fácil, Vera, é mais fácil, de facto, de contarmos. Esta não é tão bonita, mas é mais fácil de contar. Mas o professor Ricardo não esteve a contar especificamente a que tinham 5 para fotografar. Isto é mesmo uma sequência que existe interesse. Estas resultaram de uma pesquisa no Google que podemos encontrar, porque até muitas ainda não estão. As plantas não estão a florir, mas normalmente encontramos. Portanto, há espécies que têm o número de pétalas varia, isso é verdade. Há camélias que têm 5 pétalas, há outras que vão ter outro número, mas em geral vai ser um número de Fibonacci. Pode ser 8, pode ser 8 mais 5, 13, o 13 mais 8, 21, portanto podem ser esses números. E quando são esses números, geralmente é o dobro de um desses números. Temos um próximo exemplo dos hibiscos. Os hibiscos também são muito característicos, agora a caminhar para a primavera e para o verão. E a florir na época de floração também. Exatamente. E este bonito hibisco é mais um exemplo de uma flor com 5 pétalas. Vamos ver outros casos. Por exemplo, os jarros, também muito característico, têm uma única pétala. Exato. Mas também é uma única pétala, também é um número de Fibonacci, não deixa de ser um número de Fibonacci. Com 2 pétalas é difícil encontrar, mas eu encontrei o que vemos na próxima imagem, são as chamadas coroas de Cristo, e tem 2 pétalas, também um número de Fibonacci. Reparem, 2, uma para a esquerda e outra para a direita, forma ali 2 pétalas, as coroas de Cristo. Com 3 pétalas encontrei as íris, que vemos na próxima imagem, que tem 3 pétalas principais e outras 3 secundárias, também muito bonitas. E às vezes acontece, quando não temos um número de Fibonacci, o dobro. Neste caso são mesmo diferentes, mas às vezes até podem ser exatamente iguais. Com o 8, que é outro número de Fibonacci, temos os cosmos. Vemos na próxima imagem os cosmos. Aqui vão aparecer, na próxima imagem, os cosmos que têm essa bonita imagem, tem 8 pétalas. E podíamos continuar com mais exemplos. Não coloquei, mas há muitas margaridas. E até as pessoas às vezes chamam margaridas a tudo o que são flores e às vezes não são flores. Há margaridas com 34, 55 e até 89 pétalas. Este aqui é um exemplo de um malmequer. Um malmequer, por vezes confundido com a margarida, um malmequer normalmente tem 13 pétalas. Há alguns também que têm 21 pétalas. Mas o que é importante aqui é que tem um número ímpar de pétalas, 13, como este da imagem. Já encontrei alguns com 21. O que é que isso significa? Se nós quisermos aplicar aquele jogo do bem me quer, mal me quer, como o número é ímpar, normalmente 13, como vemos aqui na imagem, e começamos com o bem me quer. Ora, bem me quer, vai dar mal. Mal me quer. Não, bem me quer, mal me quer, forma um par. Bem me quer, mal me quer, forma outro par. Como o número é ímpar, resta um, que é o bem me quer. Portanto, é um jogo um bocadinho viciado. Se não cair nenhuma pétala com o vento, ou se não tivermos um defeito de crescimento, e eu pegar no mal me quer, quase certamente vai dar bem me quer no fim. Mas também é essa a esperança que a natureza dá a quem faz o jogo. É uma esperança, mas eu sugiro para os corações mais inquietos que peguem numa flor arbitrária, que não seja especificamente um mal me quer, porque há números de Fibonacci que são pares e outros que são ímpares, e aí já, pronto, para quem acredita neste tipo de jogo, já poderá ser mais variável o resultado final, poderá já não dar sempre bem me quer.
Mas o que é certo é que se nós pegarmos, o que eu queria transmitir aqui aos telespectadores, se pegarmos num malmequer e se tiver o número de pétalas certas, se não tiver caído nenhuma com o vento ou isso, vai dar quase sempre bem mequer. O jogo fica um bocadinho viciado. E felizmente que é um final também feliz. E continua também o professor Ricardo Teixeira a olhar para as flores, de um ponto de vista desta sequência de Fibonacci. A matemática ajuda a florir a natureza? Sem dúvida. Coloca-se uma questão importante, Vera, que é o porquê. Porquê é que aparecem esses padrões? Ora, se nós olharmos para uma planta, quando ela está a nascer, nós encontramos pequenas protuberâncias, são chamados primórdios, no rebento, e esses primórdios geram as folhas, geram as pétalas e são distribuídos com o crescimento de acordo com um ângulo. Esse ângulo está relacionado com o número de ouro, que por sua vez está relacionado com os números de Fibonacci. Só para termos uma ideia, qual é a importância desse ângulo? Primeiro, está provado em termos físicos que corresponde a um menor dispêndio de energia. A natureza poupa energia. Por outro lado, o que também é interessante, que estamos a ver já aqui na imagem, é que o ângulo associado ao número de ouro, que por sua vez está associado aos números de Fibonacci, permite que se poupe o espaço também. Ou seja, com o menor espaço, se preenche, está ali no centro, o ângulo de ouro corresponde àquela imagem do centro. E só para termos uma ideia, se variarmos 1 grau a mais ou 1 grau a menos na amplitude do tal ângulo, temos o que vemos do lado esquerdo e do lado direito, que corresponde logo a uma arrumação das sementes muito menos eficaz. Portanto, o mesmo espaço era ocupado por menos sementes. Portanto, a natureza, por uma questão de poupança de energia e de arrumação, escolheu o número de ouro e os números de Fibonacci surgem naturalmente. É também nesse sentido que podemos dizer, e a matemática acaba também de comprovar, que na natureza tudo é perfeito. Pelo menos tem esta lógica. E muito do que vemos na arquitetura e na arte, mesmo que não seja de propósito, tem a ver com esses padrões que encontramos na natureza e convém estarmos atentos. E agora que já estamos na primavera e vamos caminhar para o verão, é um desafio que lanço aos nossos telespectadores estarem atentos aos padrões da natureza. E olhar também para outra forma para os nossos jardins. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, pelas curiosidades que nos trouxe esta segunda-feira. Uma boa tarde para si. Obrigado, boa tarde. Lançamos por isso o desafio também aí para casa. Descubra esta sequência de Fibonacci, este número de ouro na natureza que nos rodeia aqui no arquipélago dos Açores. É que foi com esta sugestão que também terminamos mais uma edição do Açores hoje. Amanhã vamos continuar de olhos postos na natureza através do Censo dos Milhafres, um dos temas que apresentamos no programa de amanhã. Até lá, fique bem. Continuação de uma boa tarde. Até amanhã.